Na live de hoje, nós vamos explorar o case de implementação de gestão ágil num time de BPs remoto. Eu vou receber aqui uma convidada muito especial que vai compartilhar sua experiência real e autêntica sobre como que ela implementou essa metodologia ágil junto ao time de business partners do qual ela faz parte. Ela vai abordar os desafios práticos enfrentados no início dessa jornada, quando a equipe ainda não estava tão integrada. Com vulnerabilidade e abrindo o jogo, ela vai contar para a gente como ela estruturou reuniões semanais, que ferramentas ela utilizou junto com o time para conduzir os planejamentos trimestrais e anuais e para organizar o time e melhorar a entrega de valor. Fica com a gente até o final, que o papo hoje vai ser muito bom. Seja muito bem-vinda e bem-vindo aqui a mais uma live dessa primeira temporada da Sala VIP dos BPs, as nossas aulas semanais que acontecem toda segunda-feira às 8 horas aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu me chamo Dani Matos, sou a fundadora e CEO da RH Lovers e sou a mentora da elite dos business partners de RH no Brasil. Aqui nesse canal você vai ter acesso a conversas profundas, bastidores, insights práticos e dicas muito valiosas que vão realmente fazer a diferença na sua jornada como BP e como profissional de RH. Se você quer aprender a pensar, agir e ser reconhecido de fato como um business partner de RH, muito bem, você está no lugar certo. Aproveita e já se inscreve no canal para receber as notificações toda vez que a gente tiver um conteúdo novo por aqui. E agora eu quero saber quem é que está aqui com a gente, eu quero conhecer vocês. Coloca aqui nos comentários a hashtag RHLovers se você é aluno aqui da nossa escola, já participou da nossa formação de BPs e ou faz parte da nossa comunidade, o Clube RH Lovers. Se identifique por aí. Agora, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, você vai colocar no chat a hashtag pipoca, que é como a gente chama carinhosamente todas as novas pessoas que participam das nossas aulas, mas que ainda não se tornaram alunos da RH Lovers. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, passa lá no meu Instagram, @danielematos_RHLovers, me manda uma mensagem para eu saber que você estava nessa conversa aqui com a gente, combinado? A minha convidada de hoje, gente, é a Natália Borgesan. A Nath é uma das minhas alunas de destaque no programa Vida de BP, aqui da Escola RH Lovers. A Nath hoje está como HR Business Partner em nível gerencial numa multinacional americana. Ela tem uma carreira consolidada no setor de tecnologia, passou por desde startups até corporações escaláveis de capital aberto. Manezinha da Ilha de Santa Catarina, psicóloga e consultora de startups, a Nath se destaca pela sua habilidade de alinhar estratégias de talentos às demandas dinâmicas da área tech. Atualmente, a Nath vem apoiando uma Senior Vice President, SVP, que é o termo que a gente usa geralmente nas organizações, em uma das primeiras linhas de negócio de tech. Ela vem liderando projetos estratégicos de transformação organizacional, liderança, sucessão, gestão de talentos e desenvolvimento de carreira. E ela vem impactando diretamente os resultados em escala global, em times multiculturais. Nath, seja muito bem-vinda. Que bom te receber aqui na nossa sala VIP dos BPs. Oi, pessoal. Estou muito feliz e honrada em estar aqui hoje com vocês, compartilhando experiência. Muito bom, Nath. Olha só, gente, a Nath está aqui hoje. Ela vai compartilhar com vocês uma reflexão muito honesta sobre todo esse processo que ela viveu, o que ainda não está funcionando plenamente, o que está faltando ainda para alcançar o estado ideal, e vai compartilhar muitas lições aprendidas com a liderança nesse formato mais distribuído. Esse case que a Nath vai trazer aqui não é sobre uma transformação perfeita, mas é sobre os passos corajosos para trazer organização e resultados, mesmo sem estar num cargo formal de liderança. Vai ser aqui, gente, uma oportunidade imperdível para quem quer liderar mudanças e para quem quer melhorar a gestão de times, especialmente nesse contexto que a gente está vivendo agora de times mais remotos. Nath, para o pessoal te conhecer aqui, conta um pouquinho da sua história. Quem é a Natália? Bom, sou filha da Solange e do Sandro, noiva do Marlos, irmã da Bianca e da Ana. Sou manezinha da ilha, moro no sul da ilha de Floripa, apaixonada por esse lugar,
as paisagens, o estilo de vida, sol, natureza, trilha, bike. Eu comecei minha carreira, de fato, direto no RH, já em empresas de tecnologia e em startup. Eu ajudei e depois liderei a construção dessa área de talentos desde do zero nessa startup, que eram 30 pessoas e chegaram a 100 pessoas ainda no primeiro ano em que eu estava lá. Comecei como recrutadora na área de Talent Acquisition, mas foi muito mais que isso, era programa de estágio, endomarketing, cultura, clima. Depois passei por projetos em treinamento e desenvolvimento de liderança e me tornei líder de recrutamento e seleção por algum tempo. Depois disso, eu tive uma oportunidade de decidir entre continuar esse crescimento vertical como liderança da área de treinamento, de recrutamento e seleção, ou explorar esse papel de BP, que não era muito conhecido, que precisava estruturar nessa startup em que eu trabalhava. E eu fui pelo desconhecido, fui CBP, primeira vez ali no ano de 2019. E durante a pandemia, fiquei como a única pessoa do RH por um tempo nessa startup, durante um momento bem difícil. E logo fomos adquiridos. Aquela primeira startup onde eu comecei minha carreira foi quando eu cheguei na PagSeguro, uma empresa já muito grande, então de uma startup para uma corporação. E naquela oportunidade liderei integrações de M&A, né, de aquisições e fusões, como a gente estava passando naquele momento. E vindo daquela startupzinha, passei por um piloto para estruturar o papel de BP dentro daquela grande corporação, onde eu tive a oportunidade de escalar esse modelo e criar um time por lá, com os bons resultados que a gente tinha dentro da startup. Depois de 2 anos por lá, vim para essa situação atual como BP Global, em uma multinacional, numa estrutura muito mais hierarquizada, apoiando SVPs, né, Senior Vice-Presidentes, como a Dani mencionou, e agora me sinto, né, reconhecida por estar nesse nível estratégico e realmente ser uma Trusted Advisor, uma parceira, né, uma consultora de confiança aí da liderança. Muito bom, Nath. E em que momento da tua carreira, o que estava acontecendo na sua vida quando você chegou aqui na RH Lovers? Muito bom lembrar desse momento. Eu cheguei aqui na RH Lovers em 2020. Eu estava no nível pleno, como BP na época, e o programa me ajudou muito a dar esse salto de maturidade e robustez nesse papel para chegar em níveis mais sêniores. Então, eu estava ali, né, começando, já era no nível pleno por causa da minha bagagem no RH, mas esse salto mesmo para chegar nesses níveis mais gerenciais e níveis mais seniores de RH foi dentro da RH Lovers desde 2024. 2020, até agora, 2024. Eu entrei para conhecer melhor do mercado, o que estavam fazendo os melhores, né, BPs por aí, e participar dessa grande comunidade. Como na época eu era a única BP na empresa, foi muito bom e muito importante ter essa comunidade pertinho. Muito bom, Nath. A gente vem acompanhando seu crescimento, né? Sempre conto, né, que nessa temporada da Sala VIP a gente está trazendo aqui os nossos alunos destaques, né? Então a Nath é uma das alunas que saiu aqui na nossa revista Elite dos BPs. Ó, vocês podem baixar para quem estiver tanto assistindo quanto ouvindo a gente pelo Spotify. Vocês podem ir lá no meu Instagram, Daniele Matos, _RH Lovers, digita a revista no meu direct que vocês recebem a versão digital. E a Nath foi uma das 20, né, alunas ali, alunos escolhidos para estar ali contando um pouquinho da sua história. Então, hoje ela vai compartilhar um case aqui, compartilhar um pouco da visão dela, mas se você quiser conhecer mais a fundo a história dela, o case dela de transformação, você pode ir lá baixar a revista também para conhecer essa história. E, Nath, falando de BP, né? Aqui a Sala VIP dos BPs, eu pergunto para todo convidado que vem aqui, o que significa para você o papel de business partner? Quais são os benefícios para a empresa em ter um RH que se posiciona dessa forma? Bom, o papel do business partner é esse elo entre o negócio e o RH. Então, o BP traduz essas necessidades do negócio para se transformar em soluções de pessoas, em soluções de RH, e também implementa os processos de RH para o negócio de uma forma mais traduzida e personalizada. Esse BP precisa ser o número 1, parceiro de gestão do número 1 da área, né? A gente chama de thought partner, aquele que está ali pensando junto, onde a liderança
compartilha os pensamentos e constrói junto, né, o desenvolvimento da gestão desse número 1 em conjunto com esse BP, e o BP precisa estar dentro das rotinas, realmente ser parte do time de liderança da área ou da empresa, né, que atua. Os principais temas que eu vejo os BPs participando estando de fato dentro da estratégia do negócio e conversando sobre a estratégia do negócio para transformar em uma estratégia de RH para aquela área. Fala muito de desenvolvimento de liderança, sucessão, gestão de talento, realmente agente de mudança e de transformação, além de estar sempre olhando para métricas e indicadores da área para garantir essa sustentabilidade financeira da empresa e da área, uma alta performance. E eu vejo que o maior resultado que o BP pode ter dentro de uma empresa é, de fato, ter os clientes felizes e a empresa prosperando, protegida de riscos com pessoas engajadas e produtivas. Então, o resultado do negócio é, na verdade, o resultado do BP. Sei que é difícil de mensurar e ver o impacto direto, mas é nisso que os BPs de sucesso têm que estar mirando. É muito bom, até porque o BP tem muita entrega invisível, né? Muita mudança de comportamento, uma transformação ali da cultura das pessoas, mas há formas, né? Quem está dentro vida de BP, a gente fala muito sobre isso, de como a gente mede esse trabalho, de como é que vocês mensuram melhor esse impacto no negócio. E, Nath, você está aqui hoje, né, para falar um pouquinho de um case. Você, junto com o teu time aí, vocês implementaram, né, gestão ágil num time remoto de BPs, que é a grande curiosidade de todo mundo, né? Já começa só o time remoto, já é como é que trabalha, como é que faz para estar ali próximo à liderança, como é que faz para viver a cultura, impactar. E aí ainda teve essa implementação de gestão ágil. Então, para o pessoal entender um pouco, vamos contextualizar aqui, né? O que estava acontecendo quando você chegou nesse time, né? Antes de tudo isso acontecer, antes de pensar nessa implementação, qual que era a situação, o contexto mesmo desse time quando você chegou lá? Bom, era um time de 5 BPs, então a gente tinha uma diretora olhando para tecnologia, e tecnologia é muito grande, então são 3.000 pessoas dentro dessa área, onde a gente se quebrava aí por cada um suportando um VP ou um SVP, né, vice-presidentes. E as BPs tinham bastante autonomia, isso era muito bom, assim, tinha bastante confiança nesse trabalho das BPs, mas havia um desalinhamento, então cada uma trabalhava do seu jeito, lidava com a liderança do seu jeito, e a gente não tinha muita clareza do que cada uma estava trabalhando, e essa falta de visibilidade do nosso trabalho fazia com que a gente tinha aconteciam vários desperdícios por falta de comunicação. Então, uma estava trabalhando em algo e a outra também estava olhando para o mesmo desafio, mas a gente não se conversava porque a gente não sabia que as duas estavam olhando para a mesma coisa. Eu tinha um desafio parecido, ainda mais que na mesma área, né, ali de tecnologia. Então, tanto às vezes eram desperdícios quanto desalinhamento, assim, a gente não estava falando a mesma linguagem. E outra coisa que estava acontecendo era, como cada uma estava fazendo o seu, tinha muito excesso de trabalho. Então, as BP sempre estavam muito sobrecarregadas e num fluxo de deixa a vida me levar e vai fazendo aí as demandas, mas sem esse alinhamento, nenhuma padronização no nível de serviço. Então, se você era atendido pela Nath ou você era atendido pela Isabela, ou pela Lindsay, o nível de serviço era muito diferente. Cada uma tinha o seu jeitinho, e é comum disso acontecer, mas um básico de nível de serviço para o negócio a gente precisava ter e não tinha naquele momento. E, Nath, você acabou puxando para liderar isso, né? Para liderar essa mudança. O que você percebeu, assim, o que era a principal dor e o que motivou você a falar assim, puxa, deixa eu puxar esse negócio aqui, acho que se eu não fizer nada, talvez não aconteça. O que te motivou a liderar tudo isso? Bom, eu estava bem no comecinho, assim, da minha experiência na área, né? Então, eu estava na empresa também. Então, eu estava escutando, e eu vim de uma empresa onde era um bom exemplo de gestão, assim. Então, a dor que eu estava sentindo era uma falta, uma sensação de falta de, poxa, eu vim de uma boa gestão e agora eu estou sentindo um pouco solto. E eu perguntava, quando é que a gente vai ter algum tipo de planejamento? Como é que eu posso ter uma visibilidade da área? E era a primeira vez que eu estava
pares BPs que a gente estava realmente alinhada na mesma estrutura. Na minha outra experiência, eu tinha pares BPs, mas cada uma estava fazendo uma coisa completamente diferente, em um universo diferente. Então, eu vim para essa experiência porque eu queria colaborar, porque eu queria ter mais pares, queria trocar mais, mas isso não estava acontecendo, porque a gente não tinha os rituais, os fóruns, eu realmente queria ter essa visibilidade. Então, eu comecei a sentir uma frustração de, poxa, isso não vai vir, mas logo eu virei a chave para, tá, eu não vou esperar sentada e frustrada de que isso não vai vir de cima. E virei essa chave de, para mim, pessoalmente, se a liderança não está com essa visão de gestão, poxa, eu tenho a oportunidade de desenvolver essa competência na prática, aprender, me destacar. Então, foi essa virada entre a frustração e transformar essa frustração em ação. Ok, vou fazer alguma coisa sobre isso. Que é o protagonismo, né, Nath? Nossa, não ficou esperando, você pensou assim, puxa, eu tô frustrada, mas o que que eu posso fazer para mudar isso? Como é que eu posso puxar? Como é que eu posso influenciar, né? Que esse é o nosso papel, esse é o RH protagonista, né? O RH que vai e realmente faz acontecer. E aí, qual foi o primeiro passo? Como é que você começou, assim? Quais são as primeiras coisas ali que você já começou fazendo? Como é que você começou a liderar tudo isso? Começou com um alinhamento com a liderança. Então, como eu mencionei, eu comecei a perguntar, falei novamente, não vinha, e daí foi essa virada do vou agir então. Então, começou com a sensibilização dessa dor e dessa necessidade para a liderança, porque essa liderança já estava ali há algum tempo daquela forma, e talvez a dor e a necessidade não estavam tão urgentes quanto estava para mim. Então, comecei com essa conversa e esse alinhamento com a liderança e disse: eu estou disposta a liderar isso. Tu me dá a carta branca? A gente se alinha? Você me apoia? E, felizmente, né, recebi esse sim de vai e me ensina ao longo do caminho, né? Então, eu fui pesquisar métodos e boas práticas, assim que eu recebi essa carta branca, sempre alinhando com essa liderança, né? Porque esse papel da liderança é essencial. Eu estava ali ajudando, mas eu também precisava sempre desse apoio, desse suporte. Então, peguei um pouco das experiências que eu já tinha na minha bagagem, pesquisei no Google mais métodos e mais formas de fazer, e foi o primeiro passo em implementar, onde eu comecei com o planejamento do ano, naquela época era o ano de 2022, na verdade 2023, era final de 2022, planejamento do ano de 2023, e a partir daí dei o primeiro passo. Beleza, e a partir daí o que que você mudou efetivamente? O que que você pode trazer de exemplo para a gente, que você percebe que, puxa, foi uma super transformação, que quem está nos ouvindo aqui também consegue fazer isso dentro das suas empresas? Bom, a primeira coisa que eu implementei foi o planejamento anual. Então, eu comecei reunindo o time e a gente fez uma dinâmica de SWOT analysis, né? Uma análise das forças, fraquezas, fortalezas e oportunidades. Isso, Esqueci se é exatamente assim, mas colocando no Google aí, SWOT, SWOT, é uma sim. das principais ferramentas aí de gestão, né? Que a gente aprende na faculdade, super comum. Então, começamos com essa dinâmica, pedi para cada um refletir ali sobre esses pontos, e chegamos para a reunião, e foi muito gostoso, foi um desabafo. Todo mundo estava querendo fazer uma dinâmica como essa. E fizemos uma revisão aí da estratégia do negócio que a gente apoiava, uma revisão da estratégia do RH. Essa parte foi mais difícil ali, porque não tinha coisas tão claras para o próximo ano. A gente começou no mês de novembro e não estava assim estruturado quais eram os objetivos e as metas, principalmente do RH, mas fizemos essa revisão juntas, coletamos os feedbacks do negócio, dos stakeholders. Então, fizemos 2 perguntas para os nossos parceiros de negócio para trazer para a reunião, né, de feedback, o que está dando certo, o que está dando errado. E daí a gente começou a cascatear isso em desafios-chave, onde a gente começou a priorizar, ok, essa é a lista enorme de ações e oportunidades que a gente tem com base na SWOT, com base nos feedbacks que a gente coletou,
com base na estratégia, agora vamos definir o que é chave mesmo, né? Então, usamos algumas técnicas de priorização para dizer o que é importante e urgente, o que é menos importante e urgente, o que é não importante, enfim. Priorizamos e saímos com uma lista. Esses são os desafios-chave para o ano de 2023. E a partir daí, definimos os responsáveis. Então, no RH, geralmente a gente tem as iniciativas anuais. Então, avaliação de performance, pesquisa de clima, todas essas iniciativas, elas acontecem todo ano e não tem muito que a gente planeje além disso. Então, a gente definiu quem seria o responsável do nosso time para garantir a boa implementação em tecnologia daquela atividade. E depois definimos os responsáveis por projetos. Então, os projetos que a gente discutiu e já tinha definido, né, como um desafio-chave que se transformou em um projeto, definimos um responsável. E daí, com tudo isso, colocamos um roadmap. Essa foi a próxima entrega, a entrega do planejamento. O roadmap é basicamente quais são todas as iniciativas ao longo do ano por trimestre. Então, fizemos colunas de primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto, e quais são as iniciativas que vão acontecer em cada um desses trimestres. E foi muito bom para a gente olhar o que é a iniciativa de RH que não tem como contestar, vai acontecer naquele trimestre, é isso aí, e quais são os nossos projetos que a gente pode flexibilizar de acordo com a capacidade de cada um dos membros do time. Então, a gente já tinha uma definição de responsáveis, poderíamos mexer, ok, primeiro trimestre é muito cheio, tem o final da avaliação de desempenho, tem traçar os objetivos para o ano. Então, vamos jogar esse projeto aqui para o segundo trimestre, já que a gente pode negociar, como o primeiro trimestre é muito cheio. Então, a gente conseguiu, com essa visão de roadmap, em uma página só, a gente tentou o máximo possível flexibilizar a timeline, né, o timing de cada uma dessas iniciativas. E a partir daí a gente conseguiu comunicar esse roadmap, que foi o nosso plano de trabalho para o ano. Claro, muito dinâmico. Nesse momento a gente estava fazendo para o ano, tentando fazer uma projeção, né? Mas com base no ágil, a gente fez revisões trimestrais e muito se mexe a cada trimestre, mas é bom ter uma visão aí do ano para, né, flexibilizar aí os projetos. E daí a gente começou a comunicar esse plano de trabalho para as áreas especialistas. Então, a gente fez um bom alinhamento com cada área especialista, os COEs, onde eles nos trouxeram coisas que eles estavam prevendo para o ano, para a gente adicionar no nosso roadmap, que ia precisar do nosso apoio, e nós já trazendo a demanda, né? Vamos fazer esse projeto, você é envolvido. Alinhamos com a liderança de RH e também alinhamos com o negócio. Então, com base em cada um desses alinhamentos que a gente sentou no início do ano, no finalzinho do ano anterior, a gente teve bastante iteração, uma melhoria e uma mudança no nosso planejamento, porque a gente envolveu aí os nossos contribuidores-chave para o sucesso. Muito bom, Nath. E a gente está aqui gravando essa live no mês de outubro, né? Então pode ser que algumas pessoas não estejam ouvindo ao vivo, né? Mas vão assistir depois ou ouvir depois pelo Spotify. Mas fica aqui uma grande recomendação para usufruir desse conteúdo aqui para já planejar o próximo ano, né? Começar a desenhar esse roadmap que a Nath está trazendo aqui, né? Que nada mais é do que um grande mapa, né? Para você saber o que vai acontecer no nosso ano, o que a gente vai fazer, como é que a gente avalia os esforços, né? Sabe que eu trabalhei numa empresa que a gente montou isso, a gente tinha uma sala de trabalho, assim, do RH, era como fosse uma sala de guerra, assim, e estava na parede o nosso roadmap. Então, eu estava lá, primeiro trimestre, tudo que ia ser entregue, segundo, o que passava, né? O que pegava um pouquinho do primeiro e do segundo, visual para todo mundo, e muito legal você trazer esse alinhamento com as áreas especialistas, né? Você sabe que eu vivi isso como BPs, a gente toca alguns projetos e as áreas especialistas, às vezes, de maneira até individual,
estão olhando ali para o seu projeto, né? E aí o que acontece? A gente sobrecarrega a liderança e sobrecarrega os BPs, se a gente não tem esse alinhamento, né? Então, eu me lembro de quando a gente sacou o que estava acontecendo, né? Que era, poxa, remuneração lança um projeto aqui, remuneração só está olhando para eles ali. Então, tá lindo, a gente vai fazer o projeto ali no mês de abril e tá tudo certo. Só que aí a área de treinamento tá querendo lançar um monte de treinamento nessa mesma data, né? Tem avaliação de desempenho acontecendo, ou alguma etapa da avaliação, né? E aí, quando a gente olhar a agenda da liderança sobrecarregada com coisas de RH, e o BP tendo que lidar com tudo isso, né? Porque a gente faz muito essa facilitação, esse meio de campo também. Então, esse alinhamento que você trouxe é essencial para quem está nos ouvindo aqui, para que todo mundo tenha visão e saibam, gente, olha, mês de abril, por exemplo, já tem muita coisa. O que a gente consegue mexer? E para a liderança, né, Nath, você falou que fizeram esse alinhamento também. É muito bom a gente trazer essa previsibilidade. Eu me lembro que quando eu ia fazer reuniões de calibração de performance com os líderes, né? Enquanto a gente ainda não tinha tudo isso bem amarrado, chegava a área de performance e falava, daqui a um mês começa. E aí lá vai a gente correndo achar a agenda da liderança. E aí, no ano seguinte, eu falei, não dá, vou sentar já com a área e perguntar quando vai ser. E 6 meses antes eu já estava bloqueando a agenda dos líderes, né? Então, é muito desse se antecipar e de facilitar, até para que o processo seja mais leve, né, Nath? Então, acho que tudo isso que você está trazendo contribui bastante. E você contou, né, Nath, que eu te apresentei ali, você hoje é uma BP num nível gerencial, mas como uma contribuidora individual, né? Então, hoje você não é uma BP gerente que tem um time com você, você tem uma carreira especialista. Quando você olha, né, para esse processo que você viveu, que você liderou, inclusive puxou junto com o seu time, o que você vê que foram as principais vantagens e desvantagens de você liderar essa transformação, essa implementação de gestão ágil nesses times, estando nessa cadeira? Bom, acho que a principal vantagem foi o meu próprio aprendizado de gestão. Então, não só como forma de desenvolver a minha carreira para sentar numa cadeira de gestão em algum momento, mas também nós, como BPs, a gente está falando sobre gestão e liderança o tempo inteiro com os nossos líderes. Então, é muito importante que a gente tenha esse repertório na prática. Então, para mim, pessoalmente, todo o aprendizado de me desenvolver com base numa dor real foi muito, muito bacana como contribuidora individual. Além de que eu acabei ganhando um destaque e um reconhecimento com base nisso. Não era o padrão que estava acontecendo ali na empresa, a gente não estava só seguindo um processo, mas era algo novo sendo implementado. Então, eu tive essa oportunidade de me destacar através desse projeto e o reconhecimento veio, né, como consequência. E sendo contribuidora individual, é muito legal porque a gente está no mesmo nível do nosso time. Então, foi um processo muito colaborativo, né? Não estava vindo da liderança e de uma forma meio top-down, né? Era colaborativo com as pessoas do mesmo nível, então a gente trocou muito feedback sobre como o processo estava acontecendo. E ao mesmo tempo, como foi colaborativo com o time, eu também senti que eu estava conseguindo implementar a minha forma, né? As minhas ideias, e eu senti que eu consegui colocar a minha criatividade no trabalho naquela oportunidade, que foi bem, bem legal. E a gente já está agora, achamos uma agenda já final de novembro para fazer o do próximo ano, então já está virando algo do nosso próprio time. Legal. E as desvantagens, o que você percebe? Bom, foi muito importante o alinhamento com a liderança. Então, a gente precisa do buy-in, né? Precisa do suporte e da adoção da liderança. E isso não foi simples no meu processo. Então, eu precisei estar acompanhando, sensibilizando, precisava pedir para a liderança me patrocinar, compreender onde eu estava tentando chegar. Então, eu tive que trazer a liderança do RH, né, do nosso time comigo, e principalmente quando a gente chegou na parte de ferramentas, a adoção no dia a dia dependia de que a gestão fosse feita através daquelas ferramentas. Então, foi aí uma das principais desvantagens em ser contribuidora individual, mas a gente conseguiu ir se amarrando no caminho, e eu também esperei aí o tempo da liderança também adotar como parte da própria gestão. Além disso, essa transformação que a gente fez foi dentro de um time de BPs. Então, idealmente, essa transformação acontece
no RH como um todo, né? Ou vem uma diretriz da CHRO, da nossa liderança número 1 do RH, que cascateia as prioridades para os times. Então, é uma iniciativa que é do nosso próprio time e tem menos peso porque não é corporativa, não é vindo da liderança. Então, é como se eu precisasse sempre de força para tirar da inércia aquela iniciativa e garantir que os nossos planejamentos acontecessem. Depois, né, a gente faz os trimestrais, implantamos ferramenta, então precisou de muito mais força do que se isso viesse patrocinado, né, de cima. Sim, com certeza. Precisou de muito mais de influenciar mais, de vender mais o projeto, mas acho que tem mais vantagens do que desvantagens no fim das contas, né, Nath? Acho que essas são algumas dos obstáculos que você encontrou aí no meio do caminho, mas todo o reconhecimento, né? Tudo para onde isso vai te levar não tem preço, né? Essa iniciativa toda que você tomou junto com o time para construir isso. Quando você olha para o projeto, né, que já aconteceu, agora vocês vão viver um novo ciclo aí, já vão desenhar um outro ano. O que você vê que foram os principais resultados e benefícios mesmo para a companhia, para o time, de tudo que vocês implementaram? Eu acho que se eu tivesse que escolher uma palavra seria visibilidade. Então, a gente está com visibilidade do trabalho, do nosso progresso, da performance do nosso time. Então, essa visibilidade até de quais foram as entregas do primeiro trimestre, do segundo trimestre, né? Esse sentimento de orgulho do time de ver uma lista cheia de resultados e, nossa, concluímos, né? Então, esse sentimento de orgulho do time para parar ali a cada trimestre, depois anualmente, para refletir. A gente conseguiu ter mais visibilidade nos nossos pontos de conexão e a gente percebeu que são muitos. Então, quando a gente, a cada reunião de time, a gente costuma compartilhar, né, quais são os desafios da semana e quais são o que aconteceu e os desafios da semana. E a gente começou a perceber que tinham vários pontos de conexão onde a gente poderia ganhar eficiência, ou seja, apenas uma tocar aquele projeto, por exemplo, se eu estou fazendo uma análise de turnover, mas ela também está fazendo uma análise de turnover, porque a gente não faz algo a nível de tech, uma análise de turnover de tudo, depois traz o time, né? Então, ganhamos eficiência ou ganhamos inovação. Então, vamos botar as duas para colaborar sobre análise de turnover e daí o resultado sai melhor do que as duas fazendo individualmente. E um terceiro ponto bem importante foi a compreensão da carga de trabalho de cada uma do nosso time. Então, eu tinha comentado que o time sempre estava ali meio sobrecarregado. Então, quando a gente tem essa análise de como vão ser os trimestres e quem que vai estar mais sobrecarregado ou menos naquele trimestre, é porque aquela pessoa agora precisa de ajuda. Ou então essa visão semanal, né, que a gente quebrou a visão do ano em trimestres, onde a gente fazia esses checkpoints e depois a nível de semana. Então a gente pegava aquele recorte para a semana e o que estava acontecendo dentro da nossa ferramenta de gestão e a gente conseguia visualizar quem estava com muitas prioridades e quem estava com menos e a gente poderia, poxa, conectá-las e redistribuir essa carga de trabalho entre o time. E daí a gente criava os fóruns para que se levantasse a mão, né, para pedir ajuda, comparando a carga de trabalho de cada uma. Muito bom. E o que está no seu roadmap? Quando você olha lá para a tua visão, o que falta implementar para chegar lá, onde você acredita assim, puxa, dá para chegar nesse lugar? O que está faltando? Bom, eu sinto que a gente faz trimestralmente já uma lista das conquistas daquele trimestre, quando a gente está no nosso processo de retrospectiva. Então, trimestralmente, a gente tem retrospectiva e planejamento do próximo. E nessa retrospectiva, tem essas conquistas, só que a gente guarda pra gente, dentro da nossa ferramenta ali. Então, uma das coisas que eu quero implementar para o próximo, que a gente está fechou agora um trimestre, é fazer essa comunicação para fora de quais foram as conquistas do nosso time, principalmente para a primeira liderança do RH, né, para nossa CHRO. Então, como é que a gente empacota tudo isso que a gente está fazendo e comunica para fora para ir ganhando credibilidade em relação ao É uma nosso forma de trabalho. vender o trabalho mesmo, né, é importante a gente fazer isso, né. Tem gente que fala: "Não, a gente tem que ser não tem que ser modesto, tem que mostrar, porque isso valoriza
a tua própria atuação dentro da empresa, né? Sustenta a sua posição ali e faz você crescer. Então tem que vender mesmo. Exatamente. Outras coisas que eu quero implementar é a gente ser um pouco mais científico em como que a gente prioriza e desprioriza. Então, existem algumas formas de fazer isso, por story points, por horas, mas a gente precisa ter essa mentalidade ainda de, se eu estou adicionando algo novo, eu tenho que tirar algo, eu tenho que despriorizar. Então, eu tenho o objetivo de implementar alguma forma de fazer isso de uma forma um pouco mais científica, já no feeling, assim, entrou aqui um projeto novo, às vezes a gente pensa em despriorizar alguma outra coisa, né? Então, isso é uma das coisas. E uma outra a gente tem um time global dentro dessa estrutura de BPs. Uma parte do time está na Índia, uma nos Estados Unidos, uma parte nos Estados Unidos, uma parte aqui no Brasil, uma parte na Índia. E na Índia é um outro fuso horário, são 10 horas de diferença. Então, uma das coisas, uma grande prática do trabalho remoto é a gente não tentar imitar o escritório, mas de fato ser um time distribuído que pode trabalhar de qualquer horário, tanto para ter um balanço entre a vida pessoal e profissional, mas também para acomodar outros fusos horários. Então, uma coisa que o nosso time precisa melhorar é fazer essas discussões e tomadas de decisão por texto e assíncrono para conseguir acomodar quem está em um outro fuso horário. Então, um dos princípios é diminuir as disrupções, aquele clássico, vamos entrar numa chamadinha rápida para discutir isso, e a gente precisa minimizar, a gente precisa ter as nossas informações organizadas e disponíveis para diminuir esse cutucão virtual de vamos entrar numa chamadinha rápida, e daí depois não documenta nada sobre isso, para que o nosso time, todo o nosso time esteja alinhado, não só quem pode falar naquele momento. E quero implementar aí um guia de comunicação, de como documentar e como e apresentar para o nosso time, discutir boas práticas de comunicação. Muito bom. E aí, a gente está falando aqui um pouco do que falta implementar e do que é possível fazer. E quando a gente olha para o processo, Nath, você viveu isso, tem coisas que não dá para mudar. O que em tudo isso você fala assim, puxa, isso aqui não dá para mudar? E o que você fez em relação, puxa, não dá para mudar, então eu faço o que com isso? E como é que você se sente, né, nesse olhar de, poxa, estou fazendo tanta coisa, mas aqui a gente para, né? Tem um teto, tem algo que nos trava. Conta um pouquinho sobre isso para gente. Certo. Bom, uma coisa que eu já mencionei algumas vezes nesse nosso bate-papo é sobre esse alinhamento com a área geral de RH, né? E vindo da CHRO e da nossa liderança de RH. Então, a escolha de como que vai vir esse planejamento, como que vai ser feito o planejamento a nível de RH como um todo, que hoje a gente não tem um processo super organizado, eu não tenho como mudar. Mas eu tenho como influenciar. Então, o que eu estou tentando fazer documentar essas boas práticas, explicar qual é o nosso processo e trazer a tempo, né, nas próximas semanas, na verdade, para essa liderança de RH, para considerar uma abordagem um pouco mais ágil, uma abordagem, na verdade, de ter algum planejamento, assim, além dos projetos anuais. Então, eu não controlo o RH inteiro, inclusive não controlo os COEs, né, as áreas especialistas. Então, algo que a gente se deparou nesse ano, no nosso projeto, no nosso processo de planejamento, em 2024, foi em janeiro, fevereiro, a gente sentou com as áreas especialistas e apresentou o nosso planejamento. Mas eles não tinham nada para nos apresentar de volta, porque eles não tinham realizado esse processo e não é, né, uma prática ali. Então, eu espero que, como a gente fez essa reunião em 2024, talvez para 2025, venha essa coceirinha aí dos COEs para que eles tenham algo para nos apresentar também, para que seja menos bombeiro de vai vir um projeto e larga o projeto ali para nós acomodarmos, mas que a gente consiga planejar juntos também. E eu estou numa empresa bem grande, né? Bem corporativo, e aqui eu estava falando de algumas práticas mais ágeis, de revisão, de troca de prioridades, de prioriza, desprioriza, e eu tenho essa restrição da própria cultura da empresa, de que tem muito mais processos anuais do RH e de longos ciclos, então, que exigem aprovações, que vem mais de top-down, né, de cima da liderança para baixo, e às vezes a gente não tem tanta flexibilidade para personalizar para o nosso
para a tecnologia especificamente, e tem que seguir o padrão corporativo. Então, a gente tem que aceitar isso, a gente acrescenta lá no nosso roadmap, mas aceita que é engessado aquilo, e a gente muda o que a gente consegue mudar, que é feito dentro de casa. Muito bom, Nath. Já que você está abrindo o jogo aqui, a gente já prometeu lá no começo da nossa live que você ia abrir aqui a vulnerabilidade, né? Que a gente não ia só mostrar as coisas lindas e maravilhosas, mas também mostrar o que não deu certo, né? O que você vê que foram as principais falhas ou os principais desafios que você viveu nesse processo todo? Bom, tem várias coisinhas que eu já fui mencionando ao longo desse bate-papo. Uma foi a adoção da ferramenta pela liderança para realmente usar como gestão. Então, a gente implementou inicialmente um Trello de backlog, o que é para ser feito no longo prazo, mas que não é agora, to do, o que vai ser feito essa semana, doing, o que está em progresso, done, o que está completo, e o time estava usando essa ferramenta. Mas daí a liderança não usava, né, essa ferramenta como gestão, então acabou caindo em desuso. Então, eu acho que como por estar fazendo como contribuidora individual e não como gestora, eu precisei estar ali próxima da liderança, né? E foi um dos principais desafios. Demoraram meses para a gente conseguir realmente usar aquela ferramenta de gestão, e a gente conseguiu quando o tema das reuniões semanais começou a ser compartilha a tela aí, é o quadro, e cada um fale suas prioridades e o que está travando o seu trabalho. E daí sim a liderança conseguiu começar a usar essa ferramenta. Também a agenda do BP é muito concorrida, então achar esse tempo de foco para fazer esses planejamentos trimestrais. Eu hoje estou tentando para o próximo ano que sejam blocos mais inteiros de tempo, assim, mais de 2 horas com o time, para a gente focar, porque às vezes a gente marcava meia horinha aqui, uma horinha ali, e daí não dava tempo de aprofundar, logo tinha que voltar porque a gente tinha uma próxima reunião em seguida. Então, achar esse tempo dentro das agendas, né? E essa era uma das principais objeções quando eu trouxe essa implementação. A gente não tem tempo, mas a gente precisa de tempo para ser um pouco mais intencional. E tudo isso que eu já trouxe de alinhamento com o RH geral. Então, não vem esse método do RH como a liderança, né, do RH, e para alinhar as prioridades top-down. Então, de vez em quando a gente precisa fazer uns ajustes, porque não é um método exatamente que a gente segue, e principalmente os COEs. Mas eu estou bem otimista que esse ano, como a gente já passou por um ciclo inteiro, fez esse alinhamento, né? Eles às vezes ficam um pouco envergonhados, assim, poxa, eu não tenho nada para te apresentar. Então, eu espero que, motivado por isso, talvez no próximo ano a gente consiga um pouco mais de robustez, um pouco mais de alinhamento, né? E organização da parte Até dos porque vocês nossos estão departamentos. apresentando, poxa, para número 1 de RH, para CHRO, então, poxa, isso gera um movimento de, opa, preciso me mexer aqui e fazer acontecer. Mas é aquilo que você trouxe, né? Não depende de você, né? Tem algumas coisas que você vai instruir e tudo mais, mas as pessoas precisam se movimentar. Mas também é um processo, é cultura, né, Nath? Então, vocês vêm vivendo isso, é um processo de melhoria contínua. Olha quanta coisa você já viu que vocês ainda precisam implementar para chegar no lugar que vocês querem, né? Nath, você super jovem, né? Compartilhando aqui toda a robustez desse projeto. Hoje senta numa cadeira gerencial aí, tá? Né? Vai crescer muito ainda. Tem menos de 30 anos, né? Então muita gente fica ali, nossa, eu preciso chegar até a cadeira de até 30 anos, eu preciso me tornar gerente. Poxa, você já está nessa posição há algum tempo. Quando você pensa lá atrás, né? Para a gente fechar, assim, queria que você deixasse uma dica, uma recomendação para as pessoas de o que você gostaria de ter ouvido no começo da sua carreira, que você pode deixar como mensagem, né, para que as pessoas passem por tudo isso de uma forma mais leve, mais rápida, que talvez se você soubesse lá atrás, você tivesse crescido mais rápido ainda. Eu acho que a principal mensagem que eu deixo é: esteja no banco de motorista da tua carreira. Então, indo além do teu papel para criar as tuas oportunidades e não esperar que as oportunidades cheguem até você. Então, sendo bem intencional sobre as tuas atividades, sendo proativo, pautando antes de ser pautado. Eu acho que esse case ele tem tudo a ver com isso, né? Não é minha responsabilidade cuidar do planejamento, mas tá faltando. Então, eu expandi um pouco mais do que era a minha responsabilidade, alinhando, claro, sem pisar, né, nos pés
de ninguém, mas alinhando com a liderança. Então, essa intencionalidade de ocupar esses espaços, né, esses espaços abertos, e quando as oportunidades se criarem, pulem nelas e vai com medo mesmo. A gente não vai estar pronta para a nossa próxima cadeira. O desenvolvimento e a preparação vai ser o durante, então sempre em processo de desenvolvimento, mas também essa coragem de se jogar e deixar, né, se desenvolver a sua próxima carreira, a sua próxima cadeira enquanto você está nela também. Perfeito, Nath, acho que foi tudo que você trouxe aqui foi um belo exemplo para todo mundo de protagonismo mesmo, né? Se as coisas não estão saindo como você quer, você vai lá e faz, né? Talvez não vai sair exatamente do seu jeito, mas você mobiliza, influencia, né? Faz acontecer. E eu tenho certeza que a organização gosta muito do seu trabalho, né? A gente já conversou sobre outras coisas, sobre a sua carreira, e eu tenho certeza que você vai continuar voando, né? Porque são esses tipos de profissionais como a Nath, como os outros alunos que saíram aqui na revista, que estão crescendo, que estão se destacando, que estão realmente aí na vanguarda do RH, fazendo acontecer, né? Não é ficar de braço cruzado, minha chefe que tem que ver isso, né? Minha chefe que tem que cuidar desse planejamento. Pode até ser, né? Mas a Nath está numa cadeira de gestão, apesar de não ter um time, né? A gente sabe a pressão que é ser líder, né? Tanta coisa que tem para fazer. E o que a gente mais precisa é de bons profissionais ali no time, né? Os pares, enfim, seja o seu próprio time, puxando as coisas, trazendo ideias, né? Para a gente poder crescer e acelerar, porque talvez isso fosse acontecer daqui a algum tempo. Né? E que bom que você foi lá, levantou a mão, puxou, mesmo sem saber tudo, e mobilizou o time. Então, eu tenho certeza que foi um belo exemplo para todo mundo aqui, ó, com muita coisa para fazer nesse final de ano aqui, para fazer acontecer e começar o próximo ano já chegando, né? Nath, foi muito bom o nosso papo aqui hoje. Obrigada pela tua presença, por se preparar super aqui, né? A gente está conversando desde semana passada, a Nath estava lá no final de semana, super preparando tudo que ela queria contar para vocês, super dedicada e caprichosa. Então, obrigada pela tua generosidade aqui nas nossas trocas. Vou pedir para você se despedir do pessoal aqui, pode deixar o seu tchauzinho aqui. Obrigada por estar com a gente, Nath. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e até uma próxima. Muito bom, estaremos mais vezes juntas, viu? Tenho certeza. Obrigada, viu, Nath? Um beijo para você. E, gente, eu quero agradecer também a participação de cada um de vocês que está aqui ouvindo, assistindo, seja lá qual o canal que você está nos acompanhando. A Sala VIP dos BPs é um projeto colaborativo. A gente está rodando aqui a primeira temporada e a interação e engajamento de vocês são fundamentais para a gente fazer a Sala VIP acontecer. É através das perguntas que vocês trazem, das sugestões, dos feedbacks, que a gente consegue tornar essas aulas ainda mais relevantes e úteis. E, próxima segunda-feira tem mais conteúdo aqui para você, tá? Eu vou te esperar. E eu quero saber como é que foi estar aqui hoje. Você gostou do nosso papo? Se você gostou desse conteúdo, do case que a minha convidada compartilhou, deixa o seu like aqui no vídeo e escreve aqui nos comentários ou vai lá no direct do meu Instagram para me contar o que você mais gostou de ver, o que você aprendeu nessa aula. Assim você deixa a gente saber se o conteúdo que a gente está compartilhando aqui está sendo relevante, se é útil para você e ajuda a gente a pensar nos novos conteúdos toda semana. E claro, quero pedir para você aproveitar a oportunidade, já que você está aqui, se inscreve no nosso canal, se inscreve também na nossa comunidade da Sala VIP dos BPs no WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo e é por lá que eu aviso todo mundo semanalmente das aulas e dos conteúdos de tudo que está rolando. Eu também quero te convidar para se conectar comigo em outras redes sociais. Lá no Instagram, você me encontra como Daniele Matos, _RHLovers, e a gente tem também o perfil da nossa escola, o @RHLovers. Da mesma forma, você me encontra lá no LinkedIn e no YouTube como Daniele Matos e também como RHLovers. Um beijo para vocês, viu, gente? Boa semana e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.